noite. Queridos, esse é o culto mais importante para nós. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus nos trouxe a este lugar. E eu sei que Ele tem algo reservado aos nossos corações, amém? Ah, Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por essa oportunidade. Sabemos da tua bondade, Senhor, do teu amor sobre as nossas vidas. E o que nós pedimos nessa manhã é que o Senhor fale conosco. Que o nosso coração esteja atento, Senhor, àquilo que o Senhor quer ministrar nesta manhã às nossas vidas. Somos falhos e pecadores, Deus, e sem a tua presença, sem a tua bondade sobre nós, hoje nós não estaremos aqui, Senhor. Porque nós sabemos, Deus, que se não fosse pelo teu amor, Jesus, o que seria da nossa alma? Então nesta manhã que o teu Espírito Santo possa tocar as nossas vidas de maneira sobrenatural e que nós possamos sentir a tua presença, Jesus, de forma linda, soberana e poderosa, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Você pode se assentar. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Eu vou ser bem breve, vou ser rápido, amém? Eu gosto de falar isso porque eu vejo no rosto das pessoas o alívio. Ah, que bom. Vai ser rápido. Amém? Queridos, nessa manhã, Deus nos trouxe a este lugar e talvez aqueles que não estão tão familiarizados com a nossa devoção e a nossa fé no que diz respeito à Santa Ceia, aos meninos que estão aqui do futebol, amém? Glória a Deus, sejam bem-vindos. Tem o meu colega de trabalho, Renan, está aqui, Deus abençoe, aleluia. Imagina, pastora. Tem mais alguém aqui que nos visita nessa manhã? Tem mais alguém? Tem uma irmã aqui, amém. A sogra do Renan, glória a Deus. A Nair está visitando também. Seja bem-vinda, Nair. Amém? Queridos, para a gente isso é tão importante e tem a simbologia tão forte no nosso coração, porque isso passou pelo teste do tempo. Quando eu falo teste do tempo, se você enfiar a mão aí no seu bolso, a tecnologia, a globalização trouxe um aparelho tão moderno para as nossas mãos, que hoje nós centralizamos tudo que nós temos, conta de banco, né, os aplicativos que nós usamos, seja lá para fazer qualquer outro tipo de coisa, num aparelho só. Então o tempo ele foi forjando isso, e quando você pega os primeiros aparelhos celulares, você fala assim, poxa, algo tão inovador, como fazer uma ligação, né, de um aparelho sem fio para outros lugares, era impossível. E a tecnologia foi avançando e aquele aparelho, né, tão inovador para aquela época, e eu não vivi o tempo da internet, peguei agora depois de velho, e aí a gente se perguntava, nossa, isso é algo tão, né, tão grande. E aí o tempo foi passando, e o que o tempo fez com esses aparelhos? Né, foi deixando eles cada vez mais ultrapassados. E pode ter certeza que 5 ou 10 anos, esse aparelho que você está carregando aí agora, eu acho que todo mundo tem um aqui. Eu acho que só os pequenos que não tem, né? Mas se eu pedir para você levantar o seu smartphone aí, eu acho que 99% da igreja vai levantar o seu aparelho. Pode ter certeza que daqui 5 a 10 anos, esse aparelho já está obsoleto. Ou seja, o tempo fez com que ele se tornasse ultrapassado. Mas aí quando você pega a palavra de Deus, aleluia, quando você ministra a Santa Ceia, algo que foi ministrado há mais de 2000 anos, continua sendo pregado não só nessa igreja, mas em todos os cantos da terra, a palavra de Deus sendo anunciada. Ou seja, o tempo não pode apagar o poder da palavra de Deus e aquilo que nos traz esta manhã a este lugar. E isso é tão forte às nossas vidas, e por isso que o tempo não pode apagar esse sentimento dentro do nosso coração. Porque não tem a ver com tecnologia, não tem a ver com o avanço da humanidade, com a forma de pensar ou de entender, de evoluir, no sentido de crescimento. Mas aquilo que o homem sente dentro de si, porque se ele não tiver Deus dentro do seu coração, ele é simplesmente uma pessoa vazia, buscando nas coisas algo que possa trazer resposta para o seu interior, quando só Deus, através da ação do Espírito Santo, pode responder e saciar a nossa alma. E aí quando nós buscamos isso na palavra de Deus, que o tempo não pode apagar o poder da palavra, queridos, é por isso que a nossa alma nessa manhã se rende ao Senhor, porque o nosso coração chegou à conclusão que nós não vivemos sem Ele, e se nós vivemos, vivemos por Ele. Então nesta manhã, queridos, estar aqui não é apenas
força do acaso, é a presença de Deus se movendo dentro do coração do homem, e nós nos rendemos diante da sua grandeza. Amém? Então não é um mero culto. Deus te trouxe a este lugar porque Ele tem um propósito estabelecido, porque Ele conhece o seu coração, porque Ele conhece a sua alma e Ele sabe de todas as suas necessidades. E é por isso que estar hoje à mesa para nós é tão importante. Ele nos conhece. Amém? Glória a Deus. Se você dormir, eu vou gritar. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lucas 22, a partir do verso 14. Acho que Isaías pregou sobre isso há algum tempo, mas eu não me recordo da pregação dele, vou ficar só no texto. Amém? Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Amém. Só até aí, nós já oramos. Queridos, quando a proposta de pregar na Santa Ceia nos surge, né, o pastor Vanderlei me incumbiu dessa missão, e eu fico buscando, né, de trazer algo inovador, porque eu sempre gosto de trazer na mensagem, pastora, algo que possa pensar, não, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha olhado com esses olhos, né, trazer algo novo para a igreja. É claro que a nossa limitação, e não é pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus vem sendo pregada ao longo do tempo, mas a nossa mente humana fica buscando algo novo, fala, poxa, mas a gente já pregou tanto sobre ceia, existe algo a ser agregado numa mensagem? E é claro que se eu disser para você que falta a nós, não é conhecimento, falta a nós dedicação, porque se nós entendemos o processo e o projeto de Deus para as nossas vidas, nós não ficamos presos àquilo que o homem ensina, mas àquilo que o Espírito Santo de Deus ministra. Então são pontos diferentes da nossa maneira de entender o que é o cristianismo, para não ficar preso, pastora, naquilo que os homens falam, mas para ficar vulnerável àquilo que o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações. Aqui dentro nós temos pessoas que conhecem bastante a Bíblia e temos pessoas que não conhecem nada da Bíblia. E o Espírito Santo de Deus trata com cada um neste lugar de forma diferente. E isso é surpreendente no coração do homem, a manifestação do Espírito neste lugar. Porque não adianta eu trazer palavras aqui que você não vai fazer ideia do que eu estou falando. Você vai entrar e vai sair sem entender nada do que eu falei. Mas quando o Espírito Santo de Deus, de forma simples, de forma poderosa, começa a tocar os nossos corações, começa a trabalhar na nossa alma, nós começamos a entender da onde nós saímos e aonde nós estamos e para onde nós chegaremos. Esse é o propósito do Espírito Santo. Os cultos, e eu gosto muito de dizer isso e parece ser repetitivo, o culto, quando nós entendemos que isso acontece, isso tem muito a ver com a ceia, com a mesa, com a festa que Jesus preparou naquele lugar, é porque Ele entende cada coração, porque Ele entendia cada vida, Ele entendia cada sofrimento, Ele entendia cada limitação, porque embora os apóstolos estivessem ali todos reunidos com Ele, Jesus conhecia cada um deles e a forma como o Senhor trataria cada um deles. Entenda uma coisa, quando Cristo andava com seus apóstolos, era um ministério muito ovacionado, as pessoas queriam estar com Jesus. Jesus teve o seu ministério terreno por 3 anos e meio na terra. 3 anos e meio foi o tempo que Jesus teve para falar do amor e cumprir aquilo que Deus tinha planejado ao seu propósito. Então, aonde Jesus andava, tinha muita gente. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, ó, tinha muita gente. Cristo tinha que ter paciência. Fala para ela, Cristo tinha que ter paciência. E a mesma paciência que o Senhor tem que ter conosco. Sabe por quê? Porque às vezes Jesus estava ensinando amor, misericórdia, bondade, curando as pessoas, libertando as pessoas. Aí vinha um discípulo e chegava, poxa, deixa eu sentar do seu lado quando você chegar no seu reino. Deixa meu irmão sentar de um lado e eu sentar do outro. O ego, o orgulho sempre ali aflorado no coração deles, um querendo ser mais que o outro. Isso é visível na palavra de Deus.
Mas Jesus tinha que lidar tanto com os milagres, com os feridos, com os necessitados, com os doentes, e lidar com as pessoas que também faziam parte do seu ministério. E hoje, se você olhar para a igreja, queridos, não é diferente. Muita gente doente, muita gente ferida, machucada, e mesmo assim nós temos nossos problemas internos, e nós temos que aprender a resolver os nossos problemas através do quê? Da humildade. Humildade e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Se nós não entendemos o trabalho de Deus em nossas vidas, se não entendemos o nosso local como servos de Deus, como marido, como esposa, como os filhos, nós estaremos atropelando aquilo que o Senhor Jesus tem para derramar de bênção em nossas vidas. Deus não nos deixará crescer se nós não entendemos o nosso lugar dentro da palavra de Deus, dentro da obra de Deus e dentro da nossa casa. E isso só acontece quando o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nossas vidas. Jesus teve que chamar a atenção individual de um a um, para que eles pudessem entender o lugar de cada um dentro do propósito de Cristo. Amém? Então Jesus fazia milagres, Jesus curava, Jesus libertava, mas nesse dia, a última ceia, Jesus já sabia, há 2 dias antes de eles se reunirem neste lugar, no cenáculo, Jesus já predisse a sua morte, já estava determinado. Jesus saberia que ele subiria para Jerusalém e iria morrer. Então Jesus deixa de lado a multidão e faz o quê? Junta todos os seus discípulos em um banquete, em uma ceia. Um momento como esse. O que a Bíblia nos ensina, queridos, que multidão, milagre, cura, serve para ela sim, mas momento de intimidade com o Senhor é para poucos. Ou seja, o que Jesus tinha que tratar no coração dos seus discípulos era algo reservado, restrito somente a eles. Ou seja, quando o Senhor Jesus nos traz este lugar, a multidão tem que ficar lá fora, para que nós possamos valorizar o que é a Santa Ceia, queridos, entender o propósito da dimensão do corpo de Cristo e do sangue de Cristo em nossas vidas. Pergunte para o seu irmão que está do seu lado, por que Cristo fez isso? E eu te respondo, Jesus queria um momento de intimidade com os seus, para revelar tudo aquilo que estava dentro do seu coração, e para deixar eles tranquilos e calmos para aquilo que iria acontecer, embora fosse difícil. Nesse momento, Jesus, com os seus discípulos, ele pega um pedaço do pão molhado e ele, antes disso, ele comenta algo, e eu acho isso tão importante. Ele olha para os seus discípulos e diz, olha, um de vocês irá me trair. E isso causa um choque entre eles. E aí eles falam, poxa, mas será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Jesus podia muito bem olhar para os seus discípulos e dizer, olha, vamos colocar aqui os pingos nos is? Vamos jogar limpo? Ó, Judas, você vai me trair. Jesus fez isso, sim ou não? Não. Sabe por quê, queridos? Porque a mesa, para Judas naquele dia, era a última oportunidade que ele tinha de se arrepender daquilo que ele iria fazer. Isso é o que o Senhor Jesus prepara para nós. Isso é o que o Senhor Jesus proporciona para nós. Ele nos trouxe da nossa casa, tirou da nossa correria diária, talvez muitos trabalham de domingo, e nos trouxe a este lugar, para dizer para nós que na mesa nós temos a oportunidade de nos reconciliar com Ele novamente, de estar com Ele novamente, aleluia. E eu começo a pregar aqui, queridos. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando nós começamos a analisar esse texto, eu comecei a estudar ele, e eu pedi para que o Espírito Santo de Deus me ajudasse a entender o propósito disso. Por que isso tem que surtir ao nosso coração um efeito tão poderoso? Porque como cristão, queridos, eu confesso que é difícil a gente simplesmente adorar a Deus num dia só da semana. Porque muitas vezes na correria do nosso trabalho, do nosso dia a dia, fica difícil a gente conseguir talvez vigor, força, para estar aqui durante os cultos da semana.
E aí nós separamos só o domingo para estar aqui. Mas o domingo diante de um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso é muito pouco. Para um coração humano, pequeno, terreno, pecador, miserável como o nosso. Porque aí nós queremos limitar a ação de Deus em nossas vidas com apenas um culto de 1h30. E muitas vezes nós chegamos aqui e nós temos pressa por ir embora. Sabe por quê? Porque nós perdemos a dimensão do tamanho do amor de Deus sobre as nossas vidas. Porque só quem entende de onde saiu, através da misericórdia, amor e bondade de Deus, e aonde nós estamos, porque aí nós conseguimos valorizar e entender a dimensão da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Se você pegar a Bíblia, aleluia, quando nós assimilamos o que é graça e a lei, quando aqueles homens pegaram a mulher em adultério, eles pegaram aquela mulher e levaram até Jesus para que ela fosse morta. A lei mandava matar. Então aqueles homens chegaram cheios de fúria, querendo colocar Jesus contra a parede e dizendo: olha, a lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser morta. E Jesus faz o quê? Nada. Jesus só olha para eles e diz: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Entende uma coisa? Aqueles homens pegaram uma mulher viva em pecado e queriam torná-la morta. Amém? O que Cristo fez através da graça e do amor e misericórdia? Pega uma mulher morta no pecado e torna ela em vida. A lei dizia para matar, pega uma mulher viva e manda matar. Cristo pega uma mulher morta e traz ela à vida. E é isso que Ele fez com nós através da graça, através do amor, através da misericórdia. Quando os 10 leprosos chegam até Jesus clamando por misericórdia, Jesus cura os 10. Quantos voltam para agradecer? 1. O que Jesus disse a esse homem? A tua fé te salvou. Aqueles 9 receberam cura, e cura todo mundo pode receber. Se as pessoas chegarem aqui, forem tocadas pela manifestação do Espírito Santo, elas serão curadas, e eu não tenho dúvida disso. Mas salvo só é aquele que reconhece a grandeza do Senhor e se rende diante da presença dEle e o adora como Senhor e Salvador. Esse sim é salvo. Então cura é uma coisa, ser salvo é outra. Então a mesa diante de nós, queridos, coloca diante de nós, aleluia, a decisão, o poder de escolher aquilo que nós queremos. É uma sociedade, eu gosto muito de dizer isso, entre o Criador, o dono dos céus e da terra, estabelece para com as nossas vidas, porque nós queremos muito do Senhor, bênção, cura, tudo aquilo que pode trazer ao nosso coração, talvez satisfação pessoal, realização pessoal, transformação, mas aquilo que nos quebra, aquilo que nos molda, aquilo que nos desfaz, aquilo que muitas vezes nos leva a um lugar que seja desconfortável, nós não queremos do Senhor, e a mesa proporciona isso. Só a mesa diante da ação do Espírito Santo em nossas vidas pode proporcionar isso. Abra comigo, Samuca, amém Samuca? Glória a Deus, perdão meu irmão. 1 Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Quando Cristo, antes de lermos, capítulo 11, deixa aberta a sua Bíblia aí, nós já vamos chegar. Eu queria começar com esse texto, mas 11 e 17, eu achei que vocês iam começar a ter medo da pregação. Mas quando Cristo institui a Páscoa como o memorial para dar início à ceia, para os irmãos que estão aqui, que vão entender o porquê que nós ceiamos. Quando Deus faz o milagre de tirar o povo do Egito, e eu acho isso lindo na palavra de Deus, quando nós comparamos o velho com o novo. Lá em Êxodo 12, quando Moisés tira o povo do Egito, e eles estão presos naquele lugar de escravidão, servindo a Faraó, o que Deus pede a Moisés? Que ele sacrifique um cordeiro. Amém? Se eu estiver errado, você pode levantar a mão aí e puxar minha orelha. É Êxodo capítulo 12. Então precisava de um cordeiro, e o sangue do cordeiro derramado, imolado sobre os umbrais da porta. E aí qual é a ordem de Deus para o povo? Se juntem. As famílias pequenas tinham que se unir para comer do cordeiro. E aí o que eles tinham que fazer? Ter dentro da casa, toda a casa preparada, com iguarias,
né, ervas amargas, entendendo que aquele momento era um momento diferente na vida deles. Como a gente pode concluir isso? Porque Deus manda eles tomarem e comerem daquele cordeiro, preparados para fazer o quê? Ir embora. Qual é a comparação que você pode estar se perguntando? Poxa, Tiago, mas o que tem a ver com Cristo? Nós estamos dependendo do sangue do cordeiro para a remissão do pecado. Assim como eles lá em Êxodo também precisavam do sangue do cordeiro para que fossem libertos. Ou seja, prisionados, servos, escravos, numa terra que não era a deles. E aí Cristo escolhe a ceia, aleluia, entre todas as outras festas judaicas que existia. Cristo escolhe a Páscoa para institular a ceia. Ou seja, na onde eles estavam tinha o cordeiro, mas não era mais o animal, era o cordeiro vivo vindo do céu, era Cristo Jesus. Então Cristo assume naquela festa a transição entre a Páscoa para a Santa Ceia. Cristo é o cordeiro, nós estamos no mundo escravizados por Satanás, presos no pecado. Cristo morre e derrama teu sangue na cruz, e que nós sairemos da terra do Egito para onde? Para uma nova Jerusalém. Eles estavam no Egito e tinham que sair para ir para Canaã. Entende o sentido? Por isso que Jesus escolheu a Páscoa para dar início à Santa Ceia. E isso aconteceu há mais de 2000 anos. E depois de 2000 anos nós estamos aqui, celebrando a morte de Jesus, como a transição entre a velha aliança e a nova aliança. Amém? Nós podemos fazer isso de qualquer jeito? Não, mas dá para fazer, vamos lá. 1 Coríntios 11, 17, Paulo escrevendo à igreja de Coríntios: nisto porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias. Se há heresias, tem que se levantar as pessoas que estudam a palavra de Deus, aprendam a palavra de Deus para corrigir, amém? Para que os que são sinceros se manifestem entre vós, amém? De sorte que quando vos ajunteis um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se, amém? Não tendo porventura casas para comer ou beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm, que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Queridos, Paulo, depois de ensinar, e a gente vai chegar, é o texto áureo que a gente prega aqui toda a Santa Ceia, que é o 1 Coríntios 11, 23, 24, 25, 26. Depois lá no 28, aquele que come e bebe para a sua própria condenação, como a pastora disse. Isso nos dá a entender que toda vez que nós fazemos isso sem Deus, ou fazemos isso de qualquer maneira, nós estamos fazendo para o nosso próprio mal. Porque quando a Bíblia nos ensina, queridos, que nós estamos à mesa do Senhor, a mesa ela é inclusiva. E aí é uma palavra da moda, né? Incluir. A mesa, a igreja em si, ela é inclusiva, está aberta a todos. Mas a mesa do Senhor, ela é seletiva. Ou seja, quando nós estamos nesse lugar, nós temos que entender que nós não temos que comer ou beber a ceia do Senhor de qualquer maneira. Porque quando nós fazemos isso sem entender o propósito de Deus, simplesmente para saciar o nosso coração, para cumprir a tabela do mês de estarmos aqui, nós desvalorizamos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O que os apóstolos tinham de mais importante, depois que Jesus é assunto ao céu? A ação do Espírito Santo em suas vidas e dar continuidade ao ministério de Jesus. O nome de Jesus era o mais importante. Falar de Jesus era o mais importante, viver como Jesus era o mais importante. Por isso, quando eles pregavam em praça pública, quando eles anunciavam o nome de Jesus, eles eram presos, açoitados, e aí eles soltavam e diziam assim: olha, não fale mais o nome de Jesus. E o que esses homens e mulheres faziam? Corriam para a primeira praça, para a primeira pessoa, ainda talvez com as vestes sujas de sangue, dizendo: olha, Jesus é o Salvador desta nação.
Jesus é o Salvador dessa nação. Por que essas pessoas viveram de forma tão intensa, tão poderosa? Porque enxergaram em Cristo o poder da transformação, da cura, da libertação. E isso, queridos, não pode ser para nós algo meramente repetitivo. Isso tem que tornar em nós algo transformador. Abra lá comigo, por favor, Mateus 22. Hoje eu vou cansar você de abrir a Bíblia. Aleluia. Mateus 22, aleluia. Estou acabando. Oh, Espírito Santo, Tu és poderoso nessa manhã, neste lugar, Jesus. Aleluia, vamos ler depois só do 8 para frente. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide por todas as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas o quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniam todos os que encontraram, maus e bons, aleluia. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Estando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes de núpcias. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A história narra que é uma parábola que Cristo usou para ensinar sobre como será isso. E aí, a pessoa que era responsável por convidar saiu batendo na porta e um disse: olha, eu comprei uma junta de boi e infelizmente eu não vou poder ir. Ah, eu me casei e eu não vou poder ir. Ah, eu comprei uma grande quantidade de terra e eu também não vou poder ir. E aí quando a notícia chega ao rei, aleluia, e aí você consegue fazer a comparação entre a parábola que Jesus está ensinando e como cada personagem que Cristo apresenta, Deus, Cristo, Espírito Santo, a festa, né, as bodas do Cordeiro, você vai conseguindo colocar cada um no seu lugar. E aí qual é a mensagem que o texto fala? Grande parte das pessoas que eram convidadas se ocuparam com coisas terrenas. Se ocupar com coisas terrenas é perigoso? É, quando elas assumem a posição de destaque no seu coração, quando elas assumem o lugar do Senhor. Entenda que há um convite. Diga para a pessoa: há um convite para mim e para você. Qual a diferença do convite para o ingresso? O ingresso você paga, o convite você recebe, ganha. E o que o Senhor Jesus fez conosco? Nos convidou para estar numa festa, numa mesa. O Senhor te convidou nessa manhã para estar aqui, queridos. Você não pagou nada para estar aqui. Ele te convidou. Só que um deles, uma pessoa, ou seja, o amigo, o Espírito Santo que saiu evangelizando, ministrando, diz: olha, é uma festa, se prepare para uma festa de casamento, se prepare, disse para todos: se preparem, anunciou a todos que era uma festa importante, porque ele estaria ao redor da mesa com o noivo e o rei. Anunciou. Por que você pode dizer isso? A Bíblia não diz o número, claro, mas ela diz que apenas um homem. Tem a ver com doutrina de roupa? Sim ou não? Não, não tem a ver com doutrina de roupa. Tem a ver com entender o lugar que nós ocupamos dentro da mesa do Senhor, da casa do Senhor. Ele estava totalmente deslocado daquilo que era a definição da festa. Entendeu, recebeu o chamado, foi convidado, estava ali, sabia que todo mundo estava bem arrumado para a ocasião, e ele estava totalmente fora daquilo que a ocasião exigia. Sabe quem esteve nessa mesma situação? Nosso amigo Judas.
Ninguém, já viu alguém com o nome de Judas? Eu, particularmente, nos meus 40 anos de idade, acho que eu não conheço ninguém com o nome de Judas. Ninguém tem coragem de batizar alguém com Judas. Porque Judas carrega sobre os seus ombros, talvez, a frustração de não entender o que Cristo pregou. Cristo pregou, ministrou amor, misericórdia, bondade, mas Judas talvez não enxergava Cristo como Cristo realmente era. E por isso que ele não recebeu de Deus misericórdia. Porque ele não correu para Deus. O arrependimento, ele tem que romper algumas esferas no coração humano. Ele tem que passar pela razão, depois ele passa talvez pelo remorso, e depois ele passa pela atitude. Razão, remorso e atitude, isso nos leva ao arrependimento, ao confronto do nosso ser. Judas não passou por isso. Quando Judas quando Judas traz Jesus e oferece Jesus por 30 moedas de pratas, e aí nós entendemos também que Pedro também negou Jesus, e aí a gente fica nesse contraponto dizendo, poxa, quem pecou mais ou quem pecou menos? O problema não é o pecado, o problema é para onde nós corremos quando nós pecamos. O problema é que quando nós temos em Deus e conhecemos a Deus, sabemos que Ele pode perdoar os nossos pecados e transformar todas as nossas mazelas emocionais em uma situação emocional sarada, curada, nos restabelecer emocionalmente. Quando Judas peca, o seu emocional se abala. Quando Pedro peca e nega Jesus por 3 vezes, ele faz isso de forma veemente. Não conheço, não falo como, não ando como, não conheço, não sei quem é. Então ele faz isso de forma, talvez, acentuada, né? Judas teve, sei lá, um lapso, poxa, não, vou trair, vou receber, porque Judas recebia dinheiro. Em teoria, para Judas, Cristo vivo era mais rentável. Porque depois de Cristo morto, em teoria o ministério acabaria, se fosse algo humano. Mas como era algo planejado por Deus, nós estamos aqui graças ao amor de Jesus Cristo. Entenda uma coisa, se ele já roubava, né, tirava dinheiro das ofertas, dos dízimos, daquilo que as pessoas ajudavam o ministério de Jesus, fazia mais sentido para Judas manter Jesus vivo. Não é? Mas não, quando ele vê que os soldados levam Jesus, e talvez na sua mente ele tentava imaginar que seria uma história com um final diferente, o seu coração se estremece. E ele vai lá, pega uma corda, a Bíblia diz que ele se enfoca, e aí ele cai e as suas entranhas rolam pela terra. Sabe para onde Judas correu? Para o seu emocional. Para aquilo que ele achava que seria ser certo. Sabe para onde Pedro correu? Para os braços de Cristo. E eu queria que vocês colocassem de pé nessa manhã. Não vou falar mais, amém? Eu queria ouvir um sonoro, amém. Amém, pastora, já vou, amém. Pense comigo, queridos. As irmãs já vão vir aqui para cantar. Eu vou judiar de vocês um pouquinho. Judas teve a oportunidade de se arrepender. Eu busquei em todas as tradições, em todas as fontes de pesquisa imagináveis, em livros e internet, para tentar entender o que é o bocado molhado. Por que Jesus, quando João pergunta para ele, quem vai te trair, Jesus? E aí Jesus fala, aquele que eu der um bocado molhado de pão. Então Jesus pega um pedaço de pão, molha no vinho e dá para quem? Para Judas. E eu tentei buscar uma resposta para isso, para tentar entender esse significado, porque tudo daquilo que Jesus faz, existe um motivo específico. Tudo na Bíblia existe uma lição ou uma orientação, para que nós possamos enxergar os detalhes entre as entrelinhas. Mas eu não achei nada claro. O mais claro que eu cheguei foi de que assim, sabe quando a gente faz aniversário lá, e o primeiro pedaço de bolo, a gente dá para quem? Para quem a gente dá? O primeiro pedaço de bolo? Para uma pessoa especial, para uma pessoa importante. Jesus fez isso porque ele queria dar o bocado molhado para uma pessoa especial, para uma pessoa importante. E essa pessoa era Judas. E aí você pode dizer, poxa, por que Jesus fez isso? Porque ele era simplesmente o Deus que ama.
Porque simplesmente Ele é o Deus que tem misericórdia. Porque muitos de nós, muitas vezes, nos tornamos Judas dentro da casa do Senhor. Você pode estar dizendo, poxa pastor, é capaz? É sim. Nós traímos o amor de Jesus por coisas tão triviais. Porque nós compramos uma junta de boi, porque nós compramos um pedaço de terra, porque nós estamos compromissados com outra coisa, e aí nós traímos a presença de Jesus. Mesmo sabendo do preço que foi pago, de quem Jesus era, só mudou o cenário, queridos. Nós continuamos com a mesma raiz adâmica, pecaminosa, que se esquece da grandeza e do amor de Deus. Mas quando tudo isso acaba, queridos, quando nós chegamos na glória. E qual é o processo que nós temos de aprender e nos arrepender? É que todo mês, Cristo deixou como exemplo para as nossas vidas, nos achegar à mesa, sentar e comer e entender o propósito do corpo de Cristo, do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Judas tinha a oportunidade de estar na mesa e de se arrepender, Jesus o perdoaria, eu tenho certeza absoluta. Jesus estenderia para ele a mão de misericórdia e graça, assim como estendeu a nossa vida, e por isso hoje nós estamos aqui. Mas Judas não quis. A Bíblia fala que ele se levantou da mesa após receber um bocado de pão molhado e saiu, e a Bíblia nos ensina que o diabo entrou nele. Até então o diabo não estava sobre o seu coração, só estava sobre a sua mente. Então eu não acredito na predestinação, porque a predestinação tira do homem, ou impõe sobre a Deus, não deixar o homem fazer escolhas. Não somos predestinados, somos eleitos do Senhor. Judas teve diante do Senhor a oportunidade de se arrepender e de se prostrar diante de Cristo e receber perdão e misericórdia. Mas Judas escolheu, então as suas decisões foi baseada naquilo que ele entendia, no seu coração, naquilo que ele queria. Então não foi uma imposição divina, foi a decisão do coração de um homem. Queridos, e é por isso que estar sentado à mesa hoje traz sobre nós a responsabilidade do nosso coração entender quando eu como e quando eu bebo para minha própria condenação. Quem nos garante isso? É a ação do Espírito Santo sobre o nosso coração, nos convencendo. É a ação do Espírito Santo em nós. Então por isso hoje, queridos, não faça como a mesa de 1 Coríntios 11, das pessoas que sentavam para comer de qualquer jeito, para beber de qualquer jeito, para fazer diante do Senhor de qualquer jeito. O nosso Deus não merece que as coisas sejam feitas de qualquer jeito a Ele. Por isso que o nosso culto de Santa Ceia tem que ser tão importante a nós, porque Ele não fez nada às nossas vidas de qualquer jeito. Existe um lugar à mesa nessa manhã, aleluia, a mesa do perdão, a mesa da cura, a mesa da libertação, a mesa da bondade, a mesa da misericórdia, a mesa de um novo começo para as nossas vidas, diante do Senhor, diante da presença do nosso Deus. Então não saia deste lugar da maneira como você entrou. Se você chegar aqui com seu coração contrito, arrependido diante do Senhor, o Senhor Jesus, através da ação do Espírito Santo, fará o que for preciso para que você saia daqui diferente, entendendo o propósito de nós estarmos aqui todo mês, aleluia, porque nós enxergamos bondade, misericórdia, perdão, amor sobre as nossas vidas, queridos. Nós não merecíamos, nós de fato não merecíamos. E Jesus não nos promete nada nessa terra, a não ser nos acompanhar com a ação do seu Espírito Santo, estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos, a ação do Espírito sobre nós. Então não saia daqui achando que você vai resolver os seus problemas com um culto de domingo. Saia daqui entendendo que Deus te ama e Ele quer ter cada vez mais com você um relacionamento íntimo, onde Ele possa te aconselhar todos os dias pela manhã, onde Ele possa te visitar todos os dias na sua casa, onde você possa entender o processo de Deus no seu coração e adorar o Senhor não só uma hora de domingo, mas adorar o Senhor continuamente e constantemente, queimar no altar do Senhor como brasa viva. Isso transforma o coração do homem, isso transforma o interior do homem. Então pegue nessa noite o exemplo de 1 Coríntios 11. Não vou comer de forma indigna, não vou beber de forma indigna. Vou comer e beber porque eu entendi a ação de Deus sobre as nossas vidas, sobre a minha vida. Eu entendi porque Cristo me amou. Eu entendi porque Cristo me transformou. Eu entendo porque hoje eu estou aqui, porque eu ainda sou pecador, miserável e dependo
do amor de Deus, da misericórdia de Deus sobre a minha vida, nós ainda precisamos continuamente ser transformados por Deus, até que Ele venha, para que a nossa ceia seja feita mais uma vez lá no céu, eternamente com Ele. Amém? Acabei, feche seus olhos, aleluia. Glória a Deus. Tem lugar à mesa. Tem lugar à mesa nessa manhã. O Senhor Jesus não nos trouxe de maneira despercebida a este lugar. O Senhor não te trouxe a este lugar simplesmente porque era um culto e você tinha por obrigação estar aqui nesta manhã. O Senhor Jesus está diante de você, apresentando uma mesa, uma festa, para que você faça parte, para que você esteja nela e entenda, aleluia, que nós fomos convidados a estar na mesa, pelo amor e bondade e misericórdia do nosso Senhor Jesus. Ah, Jesus, eu te louvo e te agradeço. Senhor, está diante de ti nessa manhã, Senhor, com o propósito de mais uma vez, em união, em comunhão, ceiar, Jesus, comer do pão, beber do cálice, Jesus, não nos torna, ó Deus, pessoas santas, mas nos torna, Deus, justificados diante de ti, porque o preço foi pago, o sangue foi derramado. Jesus, que o nosso coração e a nossa mente venham entender que é o propósito espiritual estabelecido neste lugar, muito além de um pedaço de pão, Senhor, muito além de um pedacinho, Senhor, de pão, de um copinho de suco, Jesus. É isso que o tempo não pode apagar, Senhor. É a força do teu amor, é a força da tua misericórdia, é a força da tua bondade, é a força da tua compaixão sobre corações pecadores, sobre corações que se rendem a ti, Jesus, nesta manhã, aleluia. Não tem a ver com um ato religioso, aleluia, mas tem a ver com o quanto o coração se quebranta diante do Senhor, aleluia, entendendo que nós éramos miseráveis, e sem a tua presença nós não éramos ninguém, fadados ao fracasso e ao pecado, destinados ao inferno, mas o Senhor nos resgatou, mas o Senhor nos comprou, e hoje nós estamos aqui, Jesus, entendendo que nós estamos à mesa, mais uma vez, para celebrarmos, Senhor, e nos lembrarmos do teu sacrifício na cruz do Calvário, Jesus, e que nada disso venha a ser em vão. Que o teu Espírito Santo possa achar em nosso coração espaço ainda, Senhor, para que nós possamos ser tocados, transformados, curados, Senhor, livres, ser sarados, Jesus. Que o teu Espírito Santo ache em nós, ó Pai, coração ainda que se arrepende, Senhor, que corre para os teus braços, Jesus. Tira de nós, Senhor, o pecado, tira de nós o orgulho, tira de nós, Senhor, aquilo que impede o teu agir sobre as nossas vidas nesta manhã, para a glória do teu nome, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Aleluia.